Sabe quando a gente está andando na rua fazendo o caminho habitual que a gente sempre faz para nossa casa e aí de repente um belo dia você fala assim: acho que eu não vou fazer esse caminho não, vou pegar essa rua aqui. Não é estranho isso? Ou quando a gente está pensando muito em uma pessoa e aí quando a gente menos espera ela nos manda uma mensagem por WhatsApp ou você até encontra ela na rua. Você já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso, que já te contou essa história? Bom, pode ser que essas pessoas, ou até mesmo você, seja uma pessoa intuitiva, uma pessoa que consegue sentir alguma coisa assim diferente que o padrão. Se você se sente uma pessoa intuitiva ou quer fortalecer os seus dons intuitivos, continue assistindo. E na minha xícara de hoje eu estou tomando um chá que é a cara da intuição, tá? É o blend Lua Negra. Esse chá aqui que foi desenvolvido por mim é um chá que é realmente para ser usado em situações que a gente quer acentuar a nossa intuição. É um chá que trabalha com a energia do nosso inconsciente. Ele contém aqui ervas como a artemisia, que é uma erva que acentua a nossa intuição, o chá preto, que traz proteção espiritual. Ele ali tem um sabor gostosinho ali de frutas, de hibisco. Então ele é uma experiência assim, além de saborosa, muito bacana para quem está trabalhando com a intuição. Esse e outros chás você encontra no alquimiaeherbalismo.com.br. Depois do programa, corre lá para conferir. Eu costumo dizer que a intuição é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que ela pode oferecer uma ferramenta poderosa de insight para você, achar uma solução aí para algum problema que você pode estar passando, ela também pode te levar a ter uma crença limitante. Mas Bia, o que é uma crença limitante? Você já viu aquelas pessoas que, por exemplo, dá uma sexta-feira 13 e elas não saem de casa de jeito nenhum? Porque elas sentem que vai acontecer alguma coisa de ruim, que vai acontecer uma coisa não muito bacana naquele dia? Isso é uma crença limitante, porque ela está se privando de fazer coisas comuns do dia a dia, de seguir com a sua rotina normal, até de viver situações bacanas, porque ela colocou uma crença de que vai acontecer algo ruim naquele dia. Isso não é legal. Isso é o caminho negativo da intuição. Você já ouviu falar que a intuição ela é como um terceiro olho? Na verdade, algumas culturas até consideram isso, pensando que o terceiro olho ele fica nessa região central aqui da nossa testa, que é onde fica o nosso chakra frontal também. Não é à toa, tá? É um chakra da intuição. Ou seja, esse terceiro olho ele tem que nos proporcionar uma visão extra, uma visão além do óbvio, para que a gente possa então fazer conexões que normalmente a gente não faria. Esse é um aspecto positivo da intuição e é isso que a gente tem que se nortear. Por exemplo, imagina que um dia você sonhou com alguém da sua família ou um amigo próximo e aí nesse sonho aconteceu uma coisa não muito bacana. Você não precisa se desesperar, você não precisa entrar em pânico achando que aquilo de fato vai acontecer. Mas seria muito legal, se você se considera uma pessoa intuitiva, de repente você pegar o telefone, ligar para essa pessoa e falar: oi fulano, tudo bem? Como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Você quer conversar? Porque você uniu a sua intuição, mas não deixou de ter uma certa racionalidade aí, tá? Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre essas duas visões, uma visão mais intuitiva e uma visão mais racional. Assim a gente pode guiar as nossas decisões, guiar os nossos caminhos de uma forma mais saudável. Mas por que eu falo isso? Porque quando uma pessoa é muito intuitiva, é muito fácil ela perder a mão e acabar dentro desse pensamento intuitivo imaginar coisas que na verdade não existem. Ou seja, qual que é o limite entre a intuição e a imaginação? É um grande desafio, Na verdade, esse é o grande desafio
da vida espiritual das pessoas que são intuitivas. Mas por isso que existem formas da gente treinar a nossa intuição, né? Treinar a nossa mente para que ela se torne, a nossa intuição, ela se torne cada vez mais afiada, cada vez mais certeira e a gente possa confiar ainda mais nela. Mas antes eu te pergunto, você é uma pessoa intuitiva? Você se considera assim? Então vamos descobrir como são as características das pessoas intuitivas. Então a característica número 1 das pessoas intuitivas, elas costumam ouvir mais e falar menos. Por quê? Porque quando elas estão ali num grupo de pessoas, elas estão sempre observando e captando sinais ocultos que estão naquele lugar, que estão naquelas conversas paralelas, enfim. Isso é automático para essas pessoas, tá? Não é que elas estão forçando, mas como elas estão sempre muito antenadas a esses sinais ocultos, elas costumam mais ouvir do que falar. 2. Pessoas intuitivas costumam ter uma bateria social mais baixa que a maioria das pessoas. Por quê? Não que elas não gostam de ficarem entre os amigos, com pessoas, enfim, na verdade elas gostam bastante, porque elas são pessoas muito empáticas, mas isso eu vou falar mais no tópico 3. Porém, as pessoas intuitivas, como elas estão sempre fazendo conexões ocultas, né, criando ali pensamentos, juntando informações, coisas que nem ela sabe que ela está fazendo, isso deixa elas muito exaustas. E ainda mais se forem pessoas novas, ou seja, se for conhecer um grupo de pessoas novas. Isso para ela é muito, né? Porque ela tem que criar novas conexões e aí criar mais outras sinergias ali de pensamentos. E aí elas acabam preferindo ambientes que tem menos pessoas ou pessoas ali que elas já conhecem, já está familiarizada. 3. Essas pessoas têm uma empatia assim fenomenal. Elas são pessoas que elas realmente sentem aquilo que você está passando. Aí você fala assim, nossa, mas você não sabe o que eu estou passando. Se for uma pessoa intuitiva, ela pode não saber, mas ela está sentindo tudo o que você está passando. E aí, por isso, elas também são ótimas conselheiras, porque como elas realmente se colocam no seu lugar, digamos assim, que elas começam a ver coisas que você não estava vendo, e você falava assim, nossa, é verdade, como é que eu não pensei nisso? A pessoa intuitiva, ela conseguiu pensar porque ela se colocou no seu lugar. 4. A imunidade dessas pessoas costuma ser mais baixa também. Como elas são uma esponjinha ali, né, de energia, de emoções, esse sistema imunológico começa a ficar um pouco mais enfraquecido. Então elas têm que ir sim com mais frequência no médico, né, ver como é que tá a saúde, tá com seus exames todos em dia, porque ela tende a ter esse sistema imunológico mais fragilizado. Inclusive, por isso, também costumam ser pessoas que têm alergia, tá? Então, é muito comum você ver pessoas que são muito intuitivas desenvolverem algum tipo de alergia. Aí você fala assim, nossa, Bia, então ser uma pessoa intuitiva não é nada bom, né? Porque só tem aspectos negativos. Não, ser uma pessoa intuitiva é maravilhoso, te proporciona ter experiências mentais, emocionais e sociais muito incríveis. Quer ver só? Uma pessoa intuitiva, ela consegue antecipar os acontecimentos, né? Então elas conseguem sentir aquilo ali que pode acontecer e elas preveem aquilo e evitam passar por determinados desgastes emocionais. Isso é muito positivo. A segunda coisa bacana é que elas são ótimas conselheiras, como eu falei anteriormente, né? Elas sempre vão ter ali uma percepção mais empática, elas vão sempre se colocar no seu lugar e aí te trazer, né, informações que antes você não estava vendo. Uma outra coisa também é que essas pessoas intuitivas, elas se destacam em qualquer profissão. Qualquer profissão, Bia? Qualquer profissão mesmo. Porque como elas enxergam além do óbvio, como elas conseguem sair fora da caixinha, elas geralmente falam coisas, enxergam coisas que as outras pessoas não veem. E isso proporciona levar elas para cargos mais elevados, cargos de liderança, tá? Mas qual que é o problema aí?
é se manter nesses cargos, porque como elas têm um pouco de dificuldade de lidar com as questões mais práticas do dia a dia, pode ser que elas encontrem algumas dificuldades aí. Então, volto a falar aquilo que eu conversei no comecinho do programa, sempre unir a intuição com a racionalidade para que a gente tenha sempre um equilíbrio mais saudável. Bia, eu sou uma pessoa intuitiva ou quero me tornar mais intuitiva. Como eu posso fazer? Tem como? Tem sim, a boa notícia é que tem. A intuição ela é como um músculo. Sabe quando a gente vai para academia e exercita um músculo, aquele músculo vai crescendo ao longo do tempo? Com a intuição é a mesma coisa. Quanto mais você exercita a sua intuição, mais forte ela vai se tornando e você vai tendo mais confiança nela. Então vamos ver 5 passos que você pode seguir aí, pode começar a praticar no seu dia a dia para aumentar a sua intuição? O primeiro, tenha consciência do aqui e do agora. Toda vez que você está presente no aqui e no agora, você está atento às emoções, às sensações do seu corpo, que inclusive também são sinais que a sua intuição pode usar ao seu favor. Então você sentiu aquele arrepio, você sentiu uma coisa diferente no seu corpo? É um sinal da intuição, mas você só consegue perceber isso se você está presente no aqui e no agora. 2. Medite com uma certa frequência, porque toda vez que a gente medita, a gente está acalmando a nossa mente, a gente está trazendo ali uma clareza mental para quando esses sinais da intuição começarem a surgir, a gente saber identificar e saber compreender o que eles querem nos dizer. 3. Tome pequenas decisões baseadas na sua intuição. Pequenas coisas, que nem a questão do caminho que eu falei no começo do programa, né? Tome pequenas decisões e veja quais são os resultados que você obtém. Porque percebendo que a sua intuição ela estava certa em pequenas atitudes, você já vai começando a ter mais confiança nela. 4. Pratique o autoconhecimento. Ou seja, busque conhecer quais são as suas emoções, sensações, quais são os seus valores, sentimentos, porque assim você vai conseguir discernir o que é a intuição falando ou o que são os ruídos mentais e aí conseguir separar as duas coisas. 5. Tenha o hábito de ter um diário, né? Como a gente tinha antigamente quando a gente era adolescente, tem um diário em que você possa anotar as suas emoções, os seus pensamentos, o que aconteceu no seu dia. E aí você consegue notar se existem padrões de comportamento, padrões de respostas que podem servir como insights para a sua intuição. Seguindo esses 5 passos, essas 5 informações, eu tenho certeza que você vai reforçar ainda mais a sua intuição e ela sempre vai estar trabalhando ao seu favor, o que é muito poderoso no sentido de trabalhar a magia, para trabalhar os nossos feitiços e não só isso, para as questões práticas do dia a dia. Ser uma pessoa intuitiva é muito bom. Esse é o primeiro programa da série Intuição que vai acontecer essa semana aqui no Xícara da Bruxa. Se você gosta desse tema, gosta dessas informações, não deixe de acompanhar essa série que vai acontecer durante esta semana. Bom, eu vou ficando com a minha Xícara da Bruxa por aqui. E se você quer saber mais assuntos sobre magia e bruxaria natural, me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram e no TikTok também, @alquimia e herbalismo. Eu vou ficando aqui, um beijo com muita magia e até o próximo programa. Tchau, tchau!